E aí galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Eu estou começando aqui uma série nova de vídeos onde eu vou ler livros e vou trazer para vocês resumos comentados sobre esses livros. Lembrando que eu sou um anarquista, ou seja, um socialista libertário. E eu vou trazer a minha perspectiva e a minha opinião a respeito desses livros. Eu vou começar aqui trazendo O Estado e a Revolução do Vladimir Lenin. E nesse vídeo eu vou começar falando do primeiro capítulo. Eu vou fazer uma playlist e vou colocar todos os capítulos desse livro lá, beleza? Então, bora pro vídeo. Eu vou usar esse óculos escuro para gravar esse vídeo, porque eu não consigo seguir o roteiro sem ficar olhando com cara de pamonha pro roteiro, tá ligado? Então assim, vocês não vão saber que eu tô olhando pro roteiro. A primeira parte desse capítulo se chama O Estado, produto do caráter inconciliável das contradições de classe. E na primeira parte do primeiro capítulo, Lenin vai deixar claro que o Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as contradições de classe objetivamente não podem ser conciliadas. E que, segundo Marx, o Estado não poderia nem surgir e nem se manter se a conciliação de classe fosse possível. Seguindo esse raciocínio, Lenin vai apontar as duas principais linhas de deturpação dessa visão de Marx em relação ao Estado. Uma dos liberais e outra que vai vir dos sociais-democratas. Os liberais vão dizer que o Estado surge dessas contradições, mas como se ele fosse o próprio conciliador dessas classes, que é um absurdo. E como já foi dito, se fosse possível conciliar as classes, o Estado nem viria a existir. Já os sociais-democratas, por outro lado, vão até entender que o Estado surge quando há essas contradições de classe como um órgão de dominação. Porém, vão se esquecer de buscar o fim desse Estado. Na segunda parte desse capítulo, que se chama Destacamentos Especiais de Homens Armados, Prisões e etc., Lenin vai falar desses destacamentos especiais de homens armados, que são frutos do Estado. Destacamentos esses como polícia, exército permanente, que tem sob seu poder prisões e outros aparatos de coerção. Que a organização armada espontânea da população só seria possível em uma sociedade sem classes, pois em uma sociedade com classes, essas organizações armadas espontâneas de classes opostas iriam se matar, elas iriam entrar em guerra entre si e se matar. Então o Estado cria uma espécie de monopólio dessas pessoas armadas para servir os interesses, principalmente, da classe dominante. Na terceira parte do primeiro capítulo, que se chama Instrumento de Exploração da Classe Oprimida, Lenin já começa falando que para manter um poder público especial, colocado acima da sociedade, são necessários impostos e uma dívida pública. E que esses funcionários do Estado são postos acima da sociedade, pois se criam leis acerca da santidade e da imunidade desses funcionários. E o mais miserável dos policiais vai receber mais autoridade que todos os cidadãos comuns locais. E Lenin vai citar trechos de Engels para afirmar que o Estado nasce da necessidade de conter os antagonismos de classe. Porém, o próprio Estado nasce no meio desse conflito. Então o Estado é controlado pela classe mais poderosa. Então a classe economicamente dominante vai ser também a classe politicamente dominante. Porém ele vai dizer que existem momentos de exceções, onde as classes em luta estão perto de um equilíbrio. E que o próprio Estado, nesse momento, alcança momentaneamente uma certa autonomia perante as classes. Mas são momentos de exceção. Ele vai dizer que a classe dominante vai conseguir controlar o Estado. Ele vai dizer que a classe dominante não vai controlar só o Estado de maneira direta, estando diretamente dentro do Estado, mas também vai controlar o Estado de maneira indireta. Ele também vai dizer que vai haver um controle indireto da classe dominante do Estado através de corrupção direta dos funcionários, ou por meio de alianças do governo com empresários. Isso é muito fácil de provar verdadeiro. E nós podemos ver que empresários financiam todas as grandes campanhas políticas. Eles indicam pessoas para cargos importantes do governo. Literalmente mandam malas de dinheiro para parlamentares. E fica muito evidente de que eles que estão no controle do Estado. Não tem como nós, classe trabalhadora, enviarmos malas de dinheiro para funcionários do Estado para passar leis ou alguma coisa do gênero. Nós somos sujeitos ao Estado apenas. Nós praticamente não temos como influenciar o Estado. Então Lenin vai dizer basicamente que a democracia burguesa é uma farsa e vai dizer que toda a esquerda eleitoreira, especialmente os sociais-democratas, são um bando de oportunistas safados. Porque eles afirmam que é possível, de alguma forma, no Estado atual, realmente revelar a vontade da maioria através das eleições instauradas hoje. O que é uma besteira completa. Então já chegamos na quarta parte do primeiro capítulo, que se chama A Extinção do Estado e a Revolução Violenta. Lenin vai se utilizar de trechos de Engels para dizer que, em sua doutrina, todos os meios de produção devem ser tomados pelo Estado, em nome da sociedade,
e que após isso deve-se extinguir o Estado. E não se deve pensar em abolir o Estado como os anarquistas. Mas ele não dá argumento nenhum do motivo de por que não deveríamos abolir o Estado. Ele não dá argumentos para dizer por que os anarquistas estariam errados em suas posições. Ele só afirma que não se deve fazer o que os anarquistas querem. Porém, ele vai dizer que os sociais-democratas oportunistas utilizam dessa distinção que Engels faz entre extinguir lentamente o Estado com a proposta de abolição do Estado pelos anarquistas para dizer que não é necessária uma revolução e que essa lenta extinção poderia ser alcançada de algum modo pela democracia burguesa ou algo assim. E que esse pensamento dos sociais-democratas é uma grande deturpação safada do marxismo que beneficia a burguesia. Na visão do Lenin, a revolução que ele suporta imediatamente suprime o Estado burguês. E isso faz com que o Estado deixe imediatamente de ser um Estado como Estado. Ou seja, teoricamente, para Lenin, após uma revolução marxista, o Estado deixaria de ser o que ele sempre foi e passaria a trabalhar pelo bem maior de toda a população, o que já faria com que ele não se comportasse mais como qualquer Estado que já houve. Esse novo Estado proletário seria, na verdade, apenas resíduo de Estado e que entraria numa gradual extinção. Então, resumidamente, o Estado burguês não pode ser abolido e nem ele pode ser extinto gradualmente. Ele deve ser suprimido pelo proletário, através de uma revolução. Lenin vai dizer que o Estado é uma força especial para a repressão e que atualmente essa força especial serve à burguesia para reprimir o proletariado. Por isso que estamos vivendo na ditadura da burguesia e que essa força de repressão deve ser substituída por outra força de repressão que sirva ao proletariado para reprimir a burguesia. E por isso que se dá o nome de ditadura do proletariado. Lenin diz que só devemos falar de extinção do Estado após o Estado tomar posse de todos os meios de produção em nome da sociedade, ou seja, depois da Revolução. Ele vai dizer que nesse momento de ditadura do proletariado, o Estado estaria na forma mais completa de democracia, e que a partir desse momento o Estado iria começar a se extinguir. E junto com ele, essa democracia. Pois mesmo essa democracia, na sua forma mais completa, é uma forma de Estado. E que os malditos deturpadores do marxismo ignoram esse fato. Então, para Lenin, funciona basicamente assim. A revolução suprime o Estado burguês e a democracia, em sua forma mais completa na mão do proletário, extingue o que restou do Estado. Depois ele vai falar que todo mundo é burro menos ele. E vai ficar puto com os sociais-democratas que basicamente acham que só os anarquistas pregam uma revolução. Ele diz que os sociais-democratas deturpam as falas de Engels quando Engels diz que o Estado se extingue, como se não fosse necessária uma revolução previamente para possibilitar o dito Estado do povo, para que aí sim o Estado possa entrar em extinção, entendeu? Os sociais-democratas fingem que é possível transformar o Estado burguês em um Estado livre do povo através do voto ou alguma coisa assim. Ele até diz que claramente, se for para viver no capitalismo, é melhor que seja sobre uma república democrática. Mas pode ser a maior democracia possível, que o destino do povo sob o capitalismo é permanecer na escravidão assalariada. Lenin também vai falar que nenhum partido social-democrata vai se lembrar de que nos textos de Engels, que fala sobre o Estado livre do povo, deixa muito claro a importância da revolução violenta, mas que nenhum partido vai comentar a respeito dessa importância na sua militância. Só que sem essa revolução violenta, é impossível a extinção posterior do Estado. Então Lenin vai dizer que o Estado burguês não tem nenhuma possibilidade de passar por um processo de extinção gradual. Ele vai afirmar várias e várias vezes que a única forma de acabar com o Estado burguês é na base da revolução violenta. Mas ele não argumenta em nenhum momento os motivos disso. Ele só fica afirmando repetidamente essa impossibilidade. Então vou tomar a liberdade de ajudar o Lenin aqui, beleza? E o motivo é simplesmente porque é impossível que a classe dominante abra mão de seus privilégios. A classe dominante sempre vai reagir como puder. A classe dominante vai se proteger com toda a violência possível. E é por isso que não é possível abandonar pacificamente o capitalismo. Para o capital, você e sua vida são propriedades dele. A única forma de você se libertar dele, infelizmente, é lutando de verdade contra ele. Se fosse possível abandonar o capitalismo de forma pacífica, provavelmente estaria tendo tentativas disso nesse exato momento. Só um imbecil completo que ia gostar de passar por guerra sem necessidades. Lenin vai terminar o capítulo falando que, do mesmo modo que não tem como acabar com o Estado burguês sem uma revolução, não tem como acabar com o Estado proletário sem ser por meio da extinção. E isso finaliza o primeiro capítulo. E agora eu vou comentar o que eu achei do primeiro capítulo. E o que eu posso notar nesse primeiro capítulo é que Lenin vai tentar trazer os pontos mais importantes da definição de Estado
para que ele possa fazer suas afirmações a respeito da revolução violenta, supressão do Estado burguês, instituição do Estado proletário, tomada de todos os meios de produção pelo Estado em nome da sociedade, extinção do Estado após essa tomada dos meios. O primeiro capítulo se trata disso. E eu digo afirmações de Lenin, e não argumentos de Lenin, porque eu senti bastante falta de argumentação por parte dele. A impressão que eu tenho é que Lenin simplesmente toma Marx e Engels como uma espécie de divindade, e o que eles falaram é a verdade última e inquestionável da realidade. E se Engels e Marx afirmaram algo, é verdade, pronto. Não parece haver nenhuma razão por parte de Lenin de argumentar contra opositores, já que ele sabe a verdade e ele está certo. E eu posso dizer que eu sinto muito disso nos ditos leninistas de hoje também. Eu acho que eles herdaram bastante disso do Careca, mano. Eu concordei com boa parte das afirmações dele nesse capítulo. Por exemplo, que o Estado é o produto do caráter inconciliável das contradições de classe, ou que é impossível que o Estado simplesmente entre em extinção gradual pacificamente. Mas eu, diferente do Lenin, acredito que todos os estados são impossíveis de se extinguir gradualmente. Até porque todo Estado necessita de um funcionalismo e uma força especial armada, como o próprio Lenin disse nesse capítulo. E essas pessoas possuem privilégios em relação ao resto da população, como o próprio Lenin diz também nesse capítulo. E essas hierarquias sociais criadas pelo Estado inevitavelmente formam uma classe dominante. E essa nova classe dominante, mesmo que não seja a burguesia, é uma classe burocrática. É uma classe que vai proteger seus privilégios, assim como a burguesia costumava fazer. E isso faz com que esse estado de transição seja uma transição eterna. Não temos absolutamente nenhum país em que houve uma revolução em que os marxistas-leninistas tenham tomado posse do Estado e que hoje esteja extinguindo esse Estado. Todas as experiências cessaram seu avanço para o comunismo nitidamente e se formou novas classes dominantes privilegiadas sob o controle do Estado. Infelizmente, muitos leninistas ignoram completamente a realidade por puro clubismo e vão tentar dizer que, sei lá, o Fidel Castro ou Kim Jong-un ou a burocracia da finada União Soviética eram meros trabalhadores. E isso, para mim, é o que mais afasta pessoas anticapitalistas dessa vertente. Mas outra hora eu faço um vídeo falando especificamente dessas negações da realidade que eu vejo nos leninistas atuais. Então eu vou fazer assim, galera. Eu vou soltar um capítulo por vez e fazer uma playlist para quem quiser saber sobre o livro todo. Quem acompanha as minhas lives aqui tá ligado que eu perdi todo o material do livro. E eu tô tendo que refazer tudo, porque eu já tinha feito o livro inteiro. Eu já tinha todo o resumo do livro inteiro, só que eu perdi o HD. E aí perdi tudo junto. E eu não tô conseguindo fazer tudo de novo logo por causa do meu TDAH. Ele tá me impossibilitando de ler o mesmo livro 2 vezes. Porque eu fico com o pensamento de que eu tô fazendo a mesma coisa 2 vezes e é inútil, não sei porquê. Então eu tô bem travado pra fazer o livro inteiro de uma vez. Então eu vou soltar um capítulo por vez pra ver se facilita as coisas. O resumo tinha ficado gigantesco, mas agora vai ficar vários vídeos de não sei quantos minutos que deu esse. Então, lembre-se de deixar o like, se inscrever e comentar o que você achou desse primeiro capítulo. E eu vou ficando por aqui e desejo liberdade a todos e poder para ninguém, galera. Até a próxima. Falou, fui.